E em destaque o mercado literário. E hoje vamos conhecer um pouco mais do livro Coliseu Tropical, um manifesto poético contra a superficialidade da sociedade moderna, contra a injustiça e a desigualdade social, contra a violência e a nossa indiferença sobre questões ecológicas e aos sofrimentos daqueles vitimados pela pobreza. E muito mais. Neste livro, autoria. Conosco aqui o escritor Viegas Fernandes da Costa, que pode muito bem então apresentar também para a nossa audiência o livro Coliseu Tropical. Viegas, bom dia e seja bem-vindo à CBN Blumenau. Bom dia, Denise, bom dia a todos e todas que nos ouvem aqui pela CBN. É um grande prazer estar aqui com vocês conversando sobre o Coliseu Tropical. Legal. E aprofunda então, Viegas, como é que surgiu a ideia desse livro e também os questionamentos, o olhar especial que passa por esse trabalho literário? Então, Denise, ele é um livro, ele está classificado como um livro de poesias, tá? de poemas, mas ele não é um livro de poesia convencional. A estrutura com a qual eu trabalho, ela se aproxima muito da prosa. Então, é aquele livro que fica na fronteira entre a poesia e a prosa, né? É um livro que ele absorve muitas questões do cotidiano, do mundo contemporâneo, portanto, a linguagem dele dialoga muito com a crônica, com o conto, né? Então ele é um livro que está sobre essas fronteiras dos gêneros literários. E como todos os meus livros anteriores, Denise, porque esse já é o meu 5º livro, eu vou escrevendo esses textos ao longo do tempo, né? Eu utilizo muito tanto jornais, onde eu eventualmente mantenho colunas, quanto as redes sociais ou sites, como grandes laboratórios literários. E vou fazendo, então, esse laboratório literário ao longo do tempo e depois de transcorrido esse tempo, tendo já um conjunto de textos razoável, faço uma compilação, uma reorganização, uma ressignificação desses textos e organizo o livro. Coliseu Tropical aconteceu dessa forma também. São textos que foram escritos entre 2015 até o final de 2020. 2015, porque em 2015 eu havia lançado meu livro anterior, Sob a Sombra da Tabacaria. Então, a partir dali até 2020, os textos que eu fui compondo vão constituir esse Coliseu Tropical. A pandemia, Denise, ela trouxe uma necessidade ainda maior de eu publicar este livro, né? Inclusive o texto que abre o livro, o texto que fecha o livro e 3 textos que estão no centro do livro são textos que tratam justamente dessa nossa realidade pandêmica, né? Dessa mortandade, desse genocídio que a gente vive hoje no nosso país. Então a pandemia, de algum modo, me estimula ainda mais a colocar no livro aquilo que eu vinha dizendo ao longo do tempo. Então são textos com uma carga poética. Denise, é literatura, né? Não é história, não é sociologia, é literatura. Entretanto, é uma literatura comprometida com o tempo presente, tá? Comprometida com as questões do tempo presente, com o drama humano, com o sofrimento humano, procurando olhar para a nossa história, para as nossas incoerências, para os nossos sofrimentos e principalmente para aqueles que estão colocados à margem da nossa sociedade. Viegas, Coliseu Tropical, então um livro de poemas, mas não reunindo poesias tradicionais. Sobre esse comprometimento, na sua opinião, como é que você acha que a sociedade pode trabalhar com essas questões que você aborda no livro, como injustiça e a própria desigualdade social, a violência também em meio à nossa sociedade? Então, Denise, talvez o primeiro passo é justamente nós termos um comprometimento com o nosso tempo, né? A gente não pode, nós não podemos nos colocar de forma alheia à nossa realidade. Então, e a literatura, que na verdade ela muito mais nos traz questões do que respostas, né? Ela procura fazer isso, né? Eu, com Coliseu Tropical, procuro trazer essas questões para a reflexão e também para que as pessoas possam, de algum modo, sentir, né? Ou se colocar aí na condição do outro, né? Então, penso que, num primeiro momento, nós precisamos aprender, né? Ter uma empatia com todo
todo esse sofrimento que nos envolve, para daí a gente poder também ter um envolvimento mais efetivo na sociedade, né? Para que nós não... Tem até um dos textos do livro, Denise, que se chama Massa, né? Que eu construo um texto poético sobre o que é a massa, né? O que a massa aqui na questão social mesmo, né? Que nós não sejamos apenas massa, né? Porque a massa é aquilo que a gente molda e conforma, e que nós não sejamos moldados e conformados, né? Que nós possamos olhar para essa realidade e nos indignarmos com ela, né? Combatermos essa realidade e trabalharmos para que um mundo novo possa ser construído. A literatura, para mim, não vai dizer como nós devemos nos implicar, tampouco vai dizer qual o caminho que vamos tomar. Mas a literatura, ela vai nos colocar essas questões. E eu, na condição, então, de alguém que está produzindo literatura, me coloco também nessa condição de levantar esses problemas e, principalmente, de suscitar essas questões, né? E aí, claro, o caminho, cada um vai escolher o seu, né? Trazendo agora também por um momento muito oportuno, desde ontem, grande repercussão, por exemplo, na fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que o brasileiro enche o prato e deixa uma sobra enorme de comida nas refeições. E a afirmação foi feita durante um debate promovido pela Associação Brasileira de Supermercados, onde o próprio ministro, ele tratava sobre rastreabilidade, sanidade e desperdício de alimentos nas cadeias de produção e distribuição. A fala do ministro: o prato de uma classe média europeu, de um classe média europeu que já enfrentou 2 guerras mundiais, é relativamente aí pequeno. E aqui nós fazemos almoço e deixamos uma sobra enorme. E ele pontuou justamente essa questão do prato do brasileiro, especialmente a questão da classe média, onde o brasileiro enche o prato e desperdiça a comida. O seu livro fala sobre essa desigualdade social, através de poemas, então também esse sofrimento daqueles vitimados pela pobreza. Como é que você recebe também uma fala dessa do nosso ministro da Economia? Denise, primeiro, se me permite aqui a honestidade, né? Eu acho que a fala do ministro é cínica. Que nós temos desperdício, é claro que temos, mas os que mais desperdiçam nesse país são justamente aqueles que mais têm. O maior desperdício a gente vê justamente nas gôndolas de supermercados, né? Então, o pobre, e veja, a maior parte da nossa população, Denise, ela vive hoje com um salário mínimo ou menos. 50% da nossa população, algo aproximado a isso, né, vive com um salário mínimo ou menos nesse país. E essas pessoas certamente não desperdiçam. A estas pessoas falta. Então, quando o ministro fala de que os brasileiros desperdiçam, que o prato do brasileiro é maior do que o prato do europeu, eu fico me questionando de que brasileiros ele está falando. Porque me parece que essas pessoas, Denise, que hoje governam esse país, elas não conhecem este país, não conhecem o Brasil profundo, não fazem a menor ideia, né, do que estão falando. Esse mesmo ministro já fez outras falas infelizes que eu não quero nem reproduzir aqui, né? Então, o primeiro passo é nós não naturalizarmos essas falas. É claro que precisamos combater o desperdício de alimentos, aproveitá-lo, mas é claro que o próprio consumo do supérfluo é uma necessidade, Denise, deste modo de produção em que nós estamos vivendo, né? O modo de produção, ele gera, até para a sua própria sobrevivência, a necessidade desse desperdício, do consumo daquilo que é desnecessário, né? De nos gerar desejos por consumir coisas que nós não precisamos. Então, e o livro ele trata também de questões, por exemplo, ambientais, a preocupação com o mundo, né, onde estamos inseridos, e isso passa, assim, pela questão do nosso consumo, né? Eu tenho até um poema que fala, por exemplo, da containerização, ou seja, tudo hoje, né, nós estamos aproveitando os containers para fazer casas, para fazer escolas, lojas, né? Nós estamos praticamente morando dentro de containers. Ou seja, o que é o container? É aquilo que transporta as mercadorias, né? Me parece uma metáfora muito interessante, assim, para aquilo que estamos nos transformando. Nós mesmos estamos nos transformando
em mercadorias dentro desse grande modo de produção. Agora, esta fala do ministro, Denise, ela é cínica, porque num país onde você tem mais da metade da população vivendo com um salário mínimo ou menos, onde você tem aproximadamente 20% da população vivendo na condição da pobreza e da pobreza extrema, né, você dizer que o prato do brasileiro ele é mais cheio do que o prato do europeu, é que nem você dizer que o problema do brasileiro é porque a empregada doméstica queria viajar para Disney, como esse mesmo ministro já falou no passado. Então, me parece assim, além de cínico, desrespeitoso, e não é o nosso problema real. Né? O nosso problema real é distribuição de renda, né? É construir uma sociedade mais igualitária, é construir uma sociedade onde você consiga combater o racismo, né? O preconceito de gênero, a homofobia. E veja, nós temos junto a este governo, do qual este ministro faz parte, um secretário, né, da Fundação Palmares, por exemplo, que está banindo livros. Nós hoje temos um governo que está banindo livros. Nós temos um governo federal que está colocando interventores em universidades e institutos federais, que não respeitam o processo democrático. Né? Então esse me parece ser o problema de fundo. Né? E a fala do ministro é apenas mais uma fala de lacração que ele faz, mas que demonstra claramente que ele desconhece, Denise, na minha opinião, pelo menos, o Brasil real. Eu volto a perguntar, eu não sei de que brasileiro ele fala. Talvez os brasileiros com os quais ele convive, né? Que são aqueles que podem tomar o seu vinho especial, né? De uma safra especial, enfim, comer seu caviar, né? E por aí afora. E sobre esse Brasil real, Viegas, tem um estudo de pesquisadores da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade de Brasília, apontando que 6 em cada 10 lares brasileiros, que equivale a 125 milhões de pessoas, vivem em situação de insegurança alimentar em algum grau. E aí no Nordeste esse número chega a 73,1%, já em situação de fome são 19 milhões de pessoas e dessas 6.700.000 são crianças. Esse é o Brasil real, Viegas? Esse é o Brasil real. E ainda, veja, esse é o Brasil real que ainda consegue aparecer nos estudos, né? Que ainda consegue ser tocado pela estatística, porque para além desse Brasil real consegue ser tocado pelas estatísticas, e é bom lembrar que inclusive o atual governo tentou, né, e ainda tenta impedir que se faça o censo nesse país para que a gente conheça esse Brasil real. Mas existe também esse Brasil real que sequer é tocado pelos estudos, que sequer é tocado pela estatística, que nós não conhecemos, né? Então esse é o Brasil real, é também o Brasil das nossas populações indígenas, que vem passando, e há uma possibilidade real, Denise, do nosso governo ser julgado em tribunais internacionais por conta de genocídio contra as populações indígenas. Esse é um risco real do governo, porque a situação que a população indígena vive no Brasil hoje sempre foi dramática, mas atinge situações ainda mais dramáticas hoje, e o livro aborda também a questão indígena através da poesia. Tem um poema do livro, por exemplo, que vai falar de índios no interior do Brasil que foram pulverizados com agrotóxico. Então são essas notícias, eu tento buscar, Denise, essas notícias que vão aparecendo na mídia, que vocês na CBN vinculam, né, que os jornais vinculam, que as emissoras de televisão vinculam, mas que muitas vezes o próprio telespectador, o próprio rádio ouvinte, né, o consumidor da notícia, ele não se detém muito na notícia. É como se aquilo não fosse a realidade dele. E é a realidade dele. Os indígenas que são pulverizados, né, o negro que é assassinado com 80 tiros por militares que deveriam estar ali garantindo a segurança da população, não é? A população que está lá nos grotões do Brasil e que não estão dentro dessa fala do ministro Guedes, que diz que enche o prato mais do que o brasileiro, enche o prato mais do que o europeu. É essa a realidade do povo brasileiro que nós precisamos olhar. Né? Viegas,
Nós temos aqui participações de ouvintes, vários ouvintes aqui se manifestando. Eu vou deixar dois aqui em especial. A questão do olhar feito pela nossa ouvinte a Lourdes, na nossa companhia, colocando discordo com a opinião do entrevistado. Nós até hoje, fomos também escondidos das realidades e hoje está sendo mostrada e tentando resolver. Ela se refere aqui à questão do governo federal, mesmo com grande parte dos políticos jogando contra. Essa é a opinião da nossa ouvinte, a Lourdes, na nossa companhia. E por outro lado, o nosso ouvinte Vitor Sidney também acompanhando essa entrevista e colocando também que ele ficou triste com o que ele ouviu do ministro da Economia e ele afirma que o governo precisa, na verdade, investir em políticas para reduzir o preço dos alimentos, porque, segundo o nosso ouvinte, o Vitor Sidney, cada vez mais está preocupante ir a um supermercado e se deparar com a realidade da alta dos preços que está impossibilitando, segundo ele também aqui, realmente uma alimentação de maior qualidade por parte das famílias. São opiniões da audiência que está aqui também nos acompanhando nesse momento de entrevista, professor e escritor Viegas. Não, eu agradeço as manifestações, Denise. Claro que as pessoas vão discordar, E veja, mas o que a gente traz aqui, como eu disse antes, é o Brasil real. A gente pode querer não olhar para ele, A Lourdes tem todo o direito de olhar ou não olhar para esse país. E claro que às vezes nós estamos dentro de uma bolha, Então dentro da nossa bolha está tudo bem. Mas quando a gente sai da bolha, a situação é dramática. E a gente às vezes faz o discurso, por exemplo, a violência, a violência urbana. Por que esses dados, se agravam? A questão da violência está intrinsecamente ligada à questão social, Por que então esse governo tão preocupado e que acusa, que vem sendo combatido por outros políticos e por isso não consegue fazer o que deveria fazer, por que ele tenta então interferir na educação pública, nas universidades, doutrinando, tentando doutrinar as instituições acadêmicas, banindo livros na Fundação Palmares, manipulando o material didático que vem sendo produzido, porque essa é a realidade do país hoje, Denise? A gente não pode esconder essa realidade, O mundo cultural, os trabalhadores da cultura vêm sendo sistematicamente perseguidos nesses últimos tempos. Então, um país que se julga democrático, um país que quer construir distribuição de renda, igualdade social, que quer ser um país que de fato seja adequado para todos, não é um país que vai perseguir professores, que vai perseguir trabalhadores da cultura, que vai perseguir indígenas, que vai, enfim, que vai jogar. E a questão da pandemia, Denise, nós temos que sempre lembrar, nós estamos chegando, Denise, a 500 mil de mortos, isso números oficiais. Esse final de semana nós teremos 500 mil de mortos. Eu mesmo perdi, eu sou de Blumenau, Denise, e perdi 5 pessoas queridas em Blumenau, mortas pela Covid, E aí você tem um governo que fez investimentos em medicamentos que não tem eficácia nenhuma contra essa doença comprovada. Aqui não existe comprovar ser eficácia, não. Foi comprovado que não existe a eficácia desses medicamentos, Isso desde sempre. Então o governo fez investimentos em medicamentos que não tinham eficácia e nós temos 500 mil de mortos. Então não dá para dizer que é um governo onde os políticos jogam contra. Esse governo foi o governo que elegeu, junto com o presidente, uma base de apoio enorme. Basta o eleitor olhar, A maior parte dos deputados e senadores que foram eleitos, dos governadores, inclusive aqui em Santa Catarina, eram da base de apoio do atual governo federal. Então dizer que nós temos políticos que jogam contra o governo federal me parece assim um pouco nonsense, Ou será que o governo federal, ao compor suas alianças no momento da eleição, não sabia com quem estava se aliando? VH, está terminando aqui o nosso tempo, o nosso ouvinte também aqui, o Murilo, só para registrar, o Murilo de Gaspar, ele coloca que esse Brasil real de hoje é a herança do governo FHC, Lula e Dilma. O nosso ouvinte de Gaspar também, Murilo, na nossa companhia. Rapidamente, VH, o lançamento do livro, esse manifesto político, Coliseu Tropical, acontecendo realmente em tempo real neste sábado, é isso? Isso, a gente vai fazer o lançamento, vai ser o primeiro, a gente fez um lançamento virtual, Denise, mas o primeiro lançamento presencial, vamos dizer assim, vai acontecer em Blumenau, que é a cidade onde eu nasci, onde eu vivi a maior parte da minha vida,
vai acontecer no Rocinante Livraria e Sebo, que fica ali na rua Arnoldo Riediger, 159. Para quem é mais antigo aí em Blumenau, é uma rua ao lado da antiga Resima, ali na Água Verde, né? Então, Arnoldo Riediger, 159, nós faremos uma roda de conversa e a sessão de autógrafos a partir das 13h30 da tarde, de sábado agora. Nas redes sociais, Viegas, a gente consegue mais informações também para entender certamente como vai ser esse lançamento de sábado e, claro, também poder encontrar e acompanhar melhor o teu trabalho literário, o 5º livro, esse manifesto poético Coliseu Tropical, né? Isso, tem a Rocinante Sebo, né? Tem o Facebook e o Instagram da Rocinante Sebo, Rocinante, o cavalo, né? Rocinante Sebo. E também a minha rede social também tem, né? O Viegas Fernandes da Costa, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lembrando sempre, Denise, se chover, a gente vai suspender a roda de conversa, tá? Fica só a sessão de autógrafos e, claro, o uso da máscara, do álcool gel e do distanciamento são obrigatórios. Ok, então muito obrigada, Viegas. Está terminando o nosso tempo, daqui a pouquinho está chegando o repórter CBN, mas eu agradeço também a sua presença conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Um bom dia. Um bom dia, obrigado pelo espaço e obrigado aí por permitir à literatura que ela se manifeste. Viegas Fernandes da Costa, professor, escritor e lançando agora o Coliseu Tropical, esse manifesto poético, né, que traz aqui um pouquinho mais, né, desse olhar contra a injustiça, a desigualdade social, também contra a violência e a nossa indiferença sobre questões ecológicas e aos sofrimentos daqueles vitimados pela pobreza. Livro, então, do Viegas, Coliseu Tropical, já é o 5º trabalho dele no mercado literário.